Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje eu volto com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim atender a um pedido da inscrita Tayara Ferreira. Muito obrigada, Tayara, por sua sugestão. Tá aí seu vídeo, eu espero muito que você goste. Pois bem, como vocês já puderam ver aí no título do vídeo e na abertura, eu vim contar para vocês quais foram os Enês que eu utilizei durante a minha vida toda até este momento. Quem me acompanha sabe que eu utilizo o Enê desde o mês de julho do ano 2000, foram muitos os Enês que eu já testei e eu espero não estar esquecendo de nenhum. Pois bem, o primeiro Enê que eu utilizei foi o Enê Zilda em pó forte. Foi este o Enê que me foi recomendado para utilizar. É um ótimo Enê, me deu um ótimo resultado logo na primeira aplicação e depois eu trago um vídeo para vocês falando da história deste Enê. O segundo Enê que eu utilizei foi o Enê Pelúcia Forte em Bisnaga. Eu acredito que eu só fiz uma ou duas aplicações com o Zilda e logo parti para o Pelúcia, por questões de praticidade mesmo, porque o Pelúcia, além de pedir menos tempo de ação, ele também é um Enê que já vem pronto, você não precisa preparar. É um ótimo Enê, tanto que eu utilizo ele até hoje, me deu ótimos resultados e ele me proporcionou um liso perfeito. Esse Enê já sofreu diversas alterações na fórmula, algumas eu não gostei muito, mas ele continua sendo o meu queridinho até hoje. Alguns anos depois, eu não vou me recordar a data, eu não consigo me lembrar em que ano foi, eu testei dois lançamentos da Embeleze. O primeiro foi o Enê Pelúcia Gold em Bisnaga Extra Forte. Um Enê maravilhoso, me dava um ótimo resultado, porém ele saiu de linha. Eu acredito que simultaneamente foi lançado também o Enê Pelúcia em Bisnaga Chocolate. Um Enê maravilhoso também, tinha um ótimo alisamento, só que ele ressecava um pouco os fios. Eu me lembro que na embalagem a marca recomendava utilizar o shampoo e condicionador Chocolate Alpino. E eu utilizava, era uma ótima linha também, porém não disfarçava muito o cheiro de Enê. O cheiro de chocolate com o cheiro de ferro se misturavam nos fios, mas era um bom Enê. Tinha um ótimo alisamento, porém ressecava um pouco, como eu já disse, mas ele também saiu de linha. Voltei então para o Enê Pelúcia Forte em Bisnaga e eu fiquei somente com este Enê até janeiro de 2011, que foi quando eu conheci o canal Flor de Havana da Wilma. Nesse canal, ela fazia vídeos onde ela testava diversos Enês de diversas marcas diferentes, o que me despertou a vontade de também testar outros Enês. E o próximo Enê que eu testei, que eu me lembre, foi o Absoluto Forte e depois eu testei o Extra Forte. Esse Enê, eu me lembro que ele tinha um cheiro de frutas vermelhas, que era para disfarçar o cheiro de ferro que o Enê deixa no cabelo, mas não disfarçava. O cheiro simplesmente se misturava. Era um Enê ótimo, ele tinha um ótimo alisamento, um ótimo tingimento, também dava muito brilho no cabelo, porém ele causou queda em algumas pessoas, inclusive em mim. E por isso eu parei de usar ele. E ele também saiu de linha. O próximo Enê que eu testei foi o Enê Belize da Embeleze. Ele era um Enê em Bisnaga, eu nunca vi ninguém falando desse Enê, mas ele também me dava um ótimo resultado. Ele não tinha nenhuma classificação de força, mas ele tinha um ótimo alisamento, um ótimo tingimento, mas infelizmente ele também não existe mais. Ainda em 2011, eu testei os Enês Rená Forte e Extra Forte. Eram Enês incríveis, maravilhosos, alisamento e tingimento impecáveis e a textura deles era bastante líquida, o que facilitava muito a aplicação em cabelos crespos. E, infelizmente, também foram retirados de linha. O próximo Enê que eu testei foi o da Divina Dama, aquele da caixinha lilás. É um Enê em pó, ele vem o sachê colorante e o sachê alisante que você mistura com creme branco para fazer a aplicação. Esse Enê eu acho que eu utilizei uma vez só, mas é um ótimo Enê e eu gostei bastante. Depois eu utilizei o Enê Divina Dama Forte em Post, o da mesma versão do em pó, só que é em gel, também da embalagem lilás. Um Enê maravilhoso também,
Infelizmente esses Enês eles são um pouco difíceis de encontrar, mas é um Enê maravilhoso, me proporcionou ótimos resultados e eu gostei bastante. O próximo Enê que eu utilizei também foi da Divina Dama, só que foi o Enê em gel Amazônia. Ele é em post, o que eu utilizei acho que foi o Forte também. É um bom Enê, acredito que sim, mas para o meu cabelo eu não gostei. Ele não me proporcionou um alisamento muito bom, do jeito que eu gostaria, e eu não utilizaria novamente. O próximo Enê que eu testei, que foi um Enê muito difícil de encontrar, eu procurei muito, mas finalmente eu encontrei, foi o Enê Divina Dama Forte em bisnaga. É um Enê maravilhoso, gostei muito, me proporcionou ótimos resultados. Só lembrando que todos os Enês da Divina Dama pedem 2 horas de ação e eles deixam um cheiro muito suave de ferro no cabelo. Quando foi mais ou menos em 2013 ou 2014, eu já havia voltado para o Enê Pelúcia Forte em bisnaga, mas eu não estava gostando muito da fórmula dele naquele momento. E foi então que eu resolvi testar o Enê Lisa Forte em bisnaga. Então eu adotei ele e deixei de usar o Enê Pelúcia. E eu só tenho uma coisa a dizer para vocês a respeito desse Enê Lisa. Que pena que ele saiu de linha. Alguns anos depois, eu utilizei o Enê Alisador Ultra Negro em bisnaga da Divina Dama. Esse Enê, que eu saiba, só tem na versão Forte. Na época que eu testei esse Enê, eu acredito que ele era recém-lançado. Eu lembro que eu obtive um bom resultado, mas eu não gostei da textura dele. Era um Enê muito concentrado e a aplicação foi muito difícil. Mas a gente sabe que Enês, eles podem mudar a textura de acordo com as condições climáticas. Eu tenho um vídeo desse Enê aqui no canal que eu fiz tempos depois e eu já achei a textura dele bem diferente. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês darem uma olhada, mas é um ótimo Enê, gostei bastante. Em 2017, eu testei o pior Enê da minha vida. Gente, eu não tô dizendo aqui que o Enê é ruim, mas para mim ele foi o pior Enê que eu testei, que foi o indiano da Iker. Ele é um Enê em pó, que ele também vem com 2 sachês e ele já vem com um potinho de creme para você fazer a mistura para fazer a aplicação. Quando eu abri, eu já vi que seria muito produto para o meu cabelo. Só que eu não sabia se podia fracionar ou não. No caso de fracionar e eu precisasse utilizar todo aquele creme, eu não sabia se depois eu poderia usar o restante com outro creme. Eu não sabia se aquele creme poderia ficar aberto, caso houvesse sobras. Então eu mandei uma mensagem para o fabricante para que me tirasse essas dúvidas. O fabricante até hoje não me respondeu. Então eu resolvi aplicar o produto mesmo assim e eu fiz a mistura total. E realmente foi muito produto para o meu cabelo. Para não jogar fora, eu utilizei no meu marido, no cabelo e na barba. Naquela época ele ainda tinha cabelo, hoje ele não tem mais, hoje ele raspa a cabeça. Só que esse Enê, ele me causou muita ardência. É um Enê que ele pede 2 horas de duração. Eu tava com a cabeça ardendo, mas mesmo assim eu segui o tempo de ação recomendado pelo fabricante. Eu utilizei ele somente nessa vez, não pretendo usar mais, e também pelo atendimento que eu não obtive do fabricante. Então é um Enê que eu não usaria novamente. O próximo Enê que eu testei foi a primeira versão do Enê Rená Preto Azulado. Eu testei ele assim que ele foi lançado e na época eu ainda não fazia vídeos aqui para o canal. Se eu não me engano, o ativo dele ainda era o Jaborandi. Esse Enê me deu excelentes resultados, o alisamento dele era ótimo, o tingimento, o brilho que ele dava também era incrível e ele tinha uma textura maravilhosa. E ele era um Enê quase perfeito, se não fosse a questão do cheiro. Gente, eu já utilizei muitos Enês e cheiro de Enê não costuma me incomodar, mas o cheiro daquele Enê se superou. E aí eu acabei não utilizando mais por conta disso, aquele cheiro me dava muito mal-estar, me dava até dor de cabeça. E aí eu só voltei a utilizar esse Enê para fazer vídeo aqui no canal para vocês.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui nos cards a playlist Enê, que aí vocês vão ver todos os Enês que eu testei aqui no canal. E se tiver algum Enê que eu falei aqui, ou até algum Enê que eu não mencionei, mas que vocês quiserem que eu teste, é só deixar aqui nos comentários que eu vou procurar o Enê e faço o vídeo aqui para vocês. Mas, gente, desde que não seja o indiano que eu falei agora. E também que não seja Enês que já estão fora de linha. O próximo Enê que eu testei foi o Pelúcia Premium, que era aquele Enê todo diferentão. Ele vinha num potinho com um creme base preto e vinha também o sachê com o ativador, que a gente misturava os dois e fazia aplicação. No kit também vinha um sachê com o leave-in, que aquele sachêzinho era suficiente para utilizar no meu cabelo por umas 5 ou 6 vezes. Era um Enê maravilhoso, me proporcionava um ótimo resultado e a quantidade que vinha era exata para eu fazer o meu retoque de raiz. Eu só não adotei ele para utilizar direto por conta do custo-benefício. Ele era mais caro do que o Enê Pelúcia em Bisnaga, Enê esse que eu conseguia fazer o meu retoque de raiz por 3 vezes com uma única bisnaga. Já o Pelúcia Premium, eu só conseguia fazer o meu retoque uma única vez. Era um Enê maravilhoso, infelizmente o custo-benefício não era bom e ele saiu de linha, mas eu gostava tanto daquele Enê que eu guardei uma embalagem como lembrança. Outro Enê que eu testei assim que ele foi lançado, inclusive a primeira resenha aqui no YouTube desse Enê foi a minha, foi o Enê Pelúcia Forte em Post. Um Enê maravilhoso, eu gostei bastante, me deu um ótimo resultado. E agora ele também está com fórmula nova e eu pretendo testá-lo novamente. O próximo Enê que eu testei foi o Enê Pelúcia Preto Carvão. É um Enê que não tem classificação de força e eu gostei muito do resultado que ele me deu na época. Esse Enê parece que também está com a fórmula nova e eu pretendo testá-lo novamente. O próximo Enê que eu testei foi a segunda versão do Enê Renat Preto Azulado, que o ativo dele agora é o óleo de cenoura. Eu não gostei do alisamento, não gostei do tingimento, não gostei do cheiro, eu sinceramente não gostei desse Enê, não quero nem ver ele na minha frente. Não tô dizendo que é um Enê ruim, mas pra mim não funcionou e eu não gostei, não pretendo utilizá-lo de novo. Tem vídeo dele aqui no canal também, depois vocês deem uma olhadinha lá na playlist de Enê que ele tá lá. Antes que vocês me perguntem, eu também não pretendo utilizar o preto natural com óleo de cenoura, porque a fórmula é quase a mesma, a única coisa que muda é o pigmento. E eu acho que eu sou a única enezada que nunca utilizou nenhuma das versões do Enê Renat Preto Natural. O próximo e incrível Enê que eu testei foi o Enê Renat Preto Café. Eu ganhei 2 embalagens da Rê Robadê na época, obrigada Rê, mais uma vez, beijo pra você. E ganhei mais algumas embalagens também da minha amiga Zilda, que é a minha primeira seguidora. Beijo pra você também, Zilda, eu espero que vocês estejam assistindo. Esse Enê é maravilhoso, incrível, me proporcionou um ótimo alisamento, tingimento, um ótimo resultado. Inclusive ele mudou de embalagem agora, mas ele é um Enê meio difícil de encontrar, mas com certeza eu utilizaria novamente. O próximo Enê que eu testei foi o Enê Alisador Ultra Negro em Post da Divina Dama. É um Enê que eu não gostei do desempenho dele no meu cabelo e eu não usaria novamente. Nesse momento eu tô testando a nova versão do Enê Pelúcia Forte em Bisnaga e assim que eu tiver uma opinião concreta a respeito dele, eu trago para vocês um vídeo com as minhas considerações finais. Pois bem, pessoal, esses foram os Enês que eu utilizei e utilizo ainda, né, ao longo desses meus 23 anos de Enê e eu realmente espero não ter esquecido de nenhum. Como eu já disse para vocês, caso vocês queiram resenha de algum dos Enês que eu mencionei aqui nesse vídeo e não tenha a resenha dele aqui no canal, ou algum Enê que eu não mencionei, talvez por nunca ter usado, é só vocês deixarem aqui nos comentários que eu vou procurar esse Enê e trago a resenha para vocês. Pois bem, pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma e lhes sido útil.
Eu fico por aqui, um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!